A graça e a paz, queridos, sejam bem-vindos. Louvo a Deus que me permitiu hoje mais um dia estar na sua presença juntamente com vocês para fazermos a leitura da palavra do Senhor, para meditarmos em sua palavra e orarmos a palavra de Deus. Amém? Quero agradecer você que tem nos acompanhado. Você que está no canal pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu, eu peço para você que se inscreva aqui, que você compartilhe, dê um like, que você compartilhe com os amigos, com os familiares, nos ajude a espalhar e evangelizar a palavra de Deus. Amém, queridos? Hoje eu quero estar deixando com você uma palavra ao teu coração que está nas cartas aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, queridos? Hoje eu quero estar falando um pouquinho com você sobre fé e quero começar te perguntando: como está a sua fé, querido? Como está a sua fé diante das lutas? Como está a sua fé diante das dificuldades? Você tem conseguido ver com os olhos da fé? Você tem conseguido ver as situações que se levantam, as situações adversas que se levantam contra a sua vida com os olhos da fé? Como nós vimos aqui na palavra de Deus, no primeiro versículo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Você tem conseguido ver com os olhos da fé diante das circunstâncias negativas, diante dos quadros negativos que são apresentados? Você tem conseguido colocar em prática a sua fé, querido? Ou você tem se esmorecido, você não tem conseguido mais crer que Deus tem poder para mudar? Porque quando olhamos para uma situação e achamos que ela não tem mais jeito, é porque nós não estamos crendo no poder de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não há impossível para Deus, não há porta que Ele não abra. A palavra de Deus fala que agindo Deus, quem impedirá? Então, quando nós olhamos, querido, para uma situação e não conseguimos ver com os nossos olhos possibilidades, quando nós não conseguimos ver com os nossos olhos que tem jeito, que a circunstância pode ser mudada, que a história pode ser mudada, é porque realmente nós não estamos vendo, não estamos conseguindo ver, olhar com os olhos da fé, não estamos conseguindo colocar em prática a nossa fé, querido. E hoje eu quero perguntar para você: você sabe o que é fé? A palavra de Deus não se responde, como nós já lemos aqui. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, querido, é acreditar que o nosso Deus tem poder para fazer
aquilo que aos nossos olhos humanos é impossível, para Deus tudo é possível. O Senhor tem poder para fazer, basta que Ele queira, basta que o Senhor assim deseje. Como nós já vimos, em suas mãos está o sim e o amém. Nós precisamos crer que Deus tem poder para fazer. A palavra de Deus diz aqui no versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, é tão importante que nós venhamos ter fé, porque a palavra de Deus nos fala que é impossível agradar a Deus aquele que não tem fé. Que para que nós possamos nos achegarmos a Deus, para que nós possamos nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter fé e crer que Ele é Deus. Porque, como eu disse lá no começo, se nós não cremos que aquela situação que se levanta contra a nossa vida, que aquela circunstância que tem nos mostrado que parece não ter jeito, que parece não ter solução, se nós realmente, querido, acharmos que ela não tem solução, é porque nós não estamos crendo que Deus pode todas as coisas e que Ele tem poder para mudar a nossa história, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para restituir, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Quando nós olhamos para uma situação que está difícil ou que nós não vemos solução e nós não cremos que Deus pode fazer, querido, nós estamos sem fé, nós estamos com a nossa fé esmorecida, porque a palavra de Deus nos fala que não tem impossível para Deus, que agindo Ele, quem impedirá? Querido, então, independente de qualquer circunstância que pode estar na minha ou na sua vida, que possa fazer com que com os nossos olhos humanos nós venhamos olhar e acharmos que não tem jeito, ou que não terá solução para aquele problema, hoje o Senhor nos diz nesta tarde: eu sou o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para restaurar, restituir, transformar, renovar, fazer nova todas as coisas. Mas nós precisamos ver com os olhos da fé, querido, com os olhos da fé. Aqui a palavra de Deus diz no versículo 7 que pela fé Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se viam, mas ele creu, querido. Noé creu. Quando Deus falou para Noé que ele construísse a arca, porque o Senhor iria destruir aquele mundo com dilúvio, Noé creu, querido. Ao que os olhos de muito, ao que os nossos olhos humanos, querido, era impossível e muitos duvidaram, Noé creu na palavra de Deus. Noé creu que o Senhor estava falando e que ele tinha que obedecer, independente das circunstâncias, querido, independente se aquilo parecia loucura, mas ele creu. Ele creu na palavra de Deus, ele creu no Senhor, ele creu que Deus tinha poder, para fazer e que a ele só cabia obedecer, querido. Independente se parecia loucura naquele momento, ele creu no poder de Deus, ele teve fé e ele obedeceu ao Senhor. E hoje o Senhor me diz e diz a você: como está a tua fé? Você ainda crê que eu ajo? Você ainda crê que eu posso fazer? Que eu abro portas aonde não tem? Você crê que eu ainda tenho poder para abrir o mar vermelho para você passar? Hoje o Senhor está chamando, querido, a nossa atenção. Será que verdadeiramente, querido, estamos confiando no nosso Deus, naquele que me chamou, que te chamou, aquele que tem poder para fazer nova todas as coisas, aquele que tem poder, querido, para mudar, para restaurar, querido, para restituir? Ele é o mesmo, nosso Deus não mudou, querido. Ele tem poder para restaurar, sim, ele tem poder para ressuscitar, sim, mas depende da minha e da sua fé. Como está a nossa fé? Você tem crido
no Senhor? Você tem crido no poder de Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? E mesmo quando você não consegue ver com os seus olhos humanos que haja solução para aquele problema, você tem crido no Senhor? Você tem confiado nele? Você tem realmente dito: Senhor, eu não tenho conseguido ver com os meus olhos humanos, mas eu não quero andar por vista, Senhor, eu quero andar por fé. Então eu creio que o Senhor tem poder para fazer mais do que aquilo que os meus olhos estão enxergando, Senhor, daquilo que as circunstâncias estão me apresentando, Deus, porque eu creio que Tu és fiel, Senhor. Como você tem visto, querido, as lutas que têm se levantado contra você? Você tem conseguido colocar em prática a tua fé, querido? Eu quero deixar para encerrar esse versículo novamente ao seu coração, querido. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Eu quero deixar esse versículo no seu coração, querido. Que você possa crer que Deus pode fazer e que Ele quer fazer, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Mas que para se aproximar de Deus, querido, você precisa crer no Deus que você está se aproximando. Crer que Ele pode fazer. Não permita, querido, que a circunstância, que as lutas façam com que a sua fé seja esmorecida, que os teus olhos saiam do foco que é o Senhor Jesus, do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Lá em Mateus 17:20 diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. Querido, será que você hoje pode dizer que você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque a palavra nos